Davi e Abigail, capítulo 25. Morreu Samuel e se juntou todo Israel e choraram e o sepultaram em sua casa em Ramá. E se levantou Davi e se foi ao deserto de Parã. Em Maom havia um homem que tinha suas possessões no Carmelo, o qual era muito rico e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E aconteceu que estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Aquele varão se chamava Nabal e sua mulher Abigail. Era aquela mulher sensata e de formosa aparência, mas o homem era duro e de más obras, e era da linhagem de Calebe. Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Então Davi enviou 10 jovens e lhe disse: Subi ao Carmelo e ide a Nabal, saudai-o em meu nome. E dizei a ele assim: paz seja contigo, e paz para a tua família, e paz para tudo o que possuis. Tenho sabido que tens tosqueadores. Teus pastores estiveram conosco, não os tratamos mal, nem lhe faltou nada todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus criados, e eles te dirão. Achem, portanto, mercê estes jovens a teus olhos, porque viemos em um dia de festa. Rogo-te que dês o que tiveres na mão para os teus servos e para teu filho Davi. Quando chegaram os jovens enviados por Davi, disseram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e calaram. Nabal respondeu aos jovens enviados por Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem de seus senhores. Eu hei de tomar agora meu pão e minha água e a carne que preparei para meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde são. Os jovens que Davi enviará voltaram pelo seu caminho e vieram e disseram a Davi todas essas palavras. Então Davi disse a seus homens: Cinja cada um sua espada, e cada um cingiu sua espada. E também Davi cingiu sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens, e deixaram 200 com a bagagem. Mas um dos criados avisou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto que saudassem nosso amo, e ele os desprezou. Aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca nos trataram mal, nem nos faltou nada em todo o tempo que andamos com eles, quando estávamos no campo. Noite e dia foram para nós como um muro. Todos os dias estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, reflete e vê o que há de fazer, porque já está decidida a ruína de nosso amo e de toda a sua casa, pois ele é um filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail vai a Davi. Então Abigail tomou rapidamente 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre alguns jumentos. E disse a seus criados: Ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. E nada declarou a seu marido Nabal. E montando em um jumento, desceu por uma parte encoberta do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro dela, e ela se encontrou com eles. Davi tinha dito: Certamente em vão guardei tudo que este possui no deserto, sem que nada perdesse de tudo quanto é seu, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e mais ainda, se eu deixar até ao amanhecer de tudo que seja seu, não deixarei com vida nenhum varão. Quando Abigail viu a Davi, rapidamente desceu do jumento e, prostrando-se sobre seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra. Lançou-se a seus pés e disse: Senhor meu, sobre mim seja o pecado,
Mas eu te rogo que permitas que tua serva fale a teus ouvidos e escute as palavras de tua serva. Não se importe agora, meu senhor, com este homem de Bileal, porque conforme seu nome assim é. Ele se chama Nabal e a insensatez está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens que enviaste. Agora, pois, Senhor meu, vive o Senhor e vive tua alma, que o Senhor te impediu de vir derramar sangue e vingar-te por tuas próprias mãos. Sejam, pois, como Nabal, teus inimigos e todos os que procuram fazer mal contra meu Senhor. E agora este presente que tua serva trouxe a meu Senhor, seja dada aos homens que seguem meu Senhor. Eu te rogo que perdoes a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente te fará casa firme a meu senhor, pois meu senhor peleja batalhas do Senhor, e nenhum mal te sobrevirá em todos os teus dias. Embora alguém se tenha levantado para te perseguir e atentar contra a tua vida, apesar disso, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem diante do Senhor teu Deus, e ele arrojará a vida de teus inimigos como de uma funda. Acontecerá que quando o Senhor fizer com meu Senhor conforme todo o bem que falou de ti e te estabelecer por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás motivo de pena nem remorso por haver derramado sangue sem causa, ou por haver vingado por ti mesmo. Guarda-se, pois, meu Senhor, e quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te de tua serva. Disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te enviou para que hoje me encontrasses. E bendito seja teu razoamento, e bendito tu que me estorvaste hoje de ir derramar sangue e para vingar-me por minha própria mão. Porque vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer-te mal, que se tu não te apressarás e me não vierás ao encontro, daqui até o amanhecer, não teria ficado com vida Nabal nem um só varão. Davi recebeu de sua mão o que está, lhe trouxerá e lhe disse: Sobe em paz a tua casa, e vês que ouvi tua voz e te respeitei. Nabal morre. Abigail voltou a Nabal, e eis que ele tinha um banquete em sua casa, como o banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois estava completamente embriagado, pelo que ela não lhe declarou coisa alguma até o dia seguinte. Mas pela manhã, quando Nabal já não estava sob os efeitos do vinho, sua mulher lhe referiu essas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. Uns 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e morreu. Davi e Abigail se casam. Depois que Davi ouviu que Nabal morrerá, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal e preservou do mal seu servo, e o Senhor fez cair a maldade de Nabal sobre sua própria cabeça. Depois mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E os servos de Davi vieram a Abigail no Carmelo e falaram com ela, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar por sua mulher. Ela se levantou e inclinou seu rosto em terra, dizendo: Eis que tua serva é criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail apressou-se e, levantando-se 5 moças que a serviam, montou em um jumento e seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jecreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saúl dera sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, que era de Galim.
Davi poupa a vida de Saul em Zifê. Capítulo 26. Vieram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, que é defronte do deserto? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi no deserto de Zife. Saul acampou no outeiro de Áquila, que está defronte do deserto, junto ao caminho. E estava Davi no deserto e soube que Saul vinha para o deserto à sua procura. Davi, portanto, enviou espias e soube com certeza que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampará. E Davi olhou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército. Estava Saul dormindo no acampamento e o povo estava acampando ao redor dele. Então Davi disse a Aimeleque, o heteu, e a Abissai, filho de Zeruai, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abisai: Eu descerei contigo. Davi, pois, e Abisai foram de noite ao exército, e eis que Saul estava deitado dormindo no acampamento, e sua lança cravada na terra à sua cabeceira. E Abner e o exército estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Hoje Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos. Agora, pois, deixa-me que o fira com a lança e o encravarei na terra de um só golpe e não lhe darei segundo golpe. Davi respondeu a Abissai: Não os mates, porque quem estenderá sua mão contra o ungido do Senhor e será inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor que, se o Senhor há de ferir ou chegará seu dia, para que morra ou pereça, descendo para a batalha. Guarda-me o Senhor de estender minha mão contra o ungido do Senhor, mas toma a lança que está em sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Davi tomou a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e se foram. E não houve ninguém que visse, nem se desse conta, nem despertasse, pois todos dormiam, porque um profundo sonho enviado pelo Senhor cairá sobre eles. Então passou Davi do lado oposto e pôs-se no cimo do monte ao longe, havendo grande distância entre eles. Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? Disse Davi a Abner: Não és tu um homem? E quem há como tu em Israel? Porque, pois não guardaste o rei teu senhor? Porque alguém do povo entrou para matar teu senhor, o rei. Isso que fizeste não está bem. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não haveis guardado a vosso Senhor, a ungido do Senhor. Olha, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que estava à sua cabeceira. Saul, reconhecendo a voz de Davi, disse: Não é esta a tua voz, filho meu, Davi? Davi respondeu: É minha voz, rei e meu senhor. E disse: Por que persegue meu senhor assim seu servo? Que fiz? Que maldade há em minhas mãos? Rogo, pois, que o rei meu senhor ouça agora as palavras de seu servo. Se o Senhor te incita contra mim, aceite ele a oferta, mas se fossem filhos de homens malditos, sejam eles na presença do Senhor, porque me arrojaram hoje para que não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai e serve a outros deuses. Não caia, pois, agora meu sangue em terra diante do Senhor, porque saiu o rei de Israel para buscar uma pulga, assim
como quem persegue uma perdiz pelos montes? Então disse Saul: Pequei, volta, filho meu. Davi, que nenhum mal te farei mais, porque minha vida foi hoje preciosa a teus olhos. Eis que eu procedi neciamente e errei excessivamente. Davi respondeu: Eis aqui a lança do rei, passe aqui um dos criados a e leve-a. O Senhor pague a cada um sua justiça e sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje em minha mão. Mas eu não quis estender minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que, como tua vida foi tida preciosa, hoje a meus olhos, assim seja a minha vida aos olhos do Senhor, e me livre de toda aflição. Saúl disse a Davi: Bendito és tu, filho meu, Davi. Sem dúvida empreenderás tu coisas grandes e prevalecerás. Então Davi se foi pelo caminho e Saúl voltou para seu lugar. Davi entre os filisteus, capítulo 27. Disse Davi em seu coração: Ao fim serei morto algum dia pela mão de Saul. Nada, portanto, ser-me-á melhor que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul não se ocupe de mim e não persiga mais por todo o território de Israel, e assim escaparei de sua mão. Levantou-se, pois, Davi e com os 600 homens que tinha consigo, se passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Morou Davi com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com sua família. Davi com suas mulheres, Ainoá, a Zegrelita e Abigail, a que foi mulher de Nabal de Carmelo. Saul foi avisado de que Davi fugirá para Gate e não o buscou mais. Davi disse a Aquis: Se achei graça ante teus olhos, dai-me lugar em alguma das aldeias para que habite ali, pois por que há de morar teu servo contigo na cidade real? Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziglag, pelo que Ziglag veio a ser dos reis de Judá até hoje. Foi o número de dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e eles faziam incursões contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente estes habitavam a terra desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. Davi assolava o país e não deixava com vida homem nem mulher, e tomava as ovelhas, as vacas, os jumentos, os camelos e as roupas, e regressava a Aquis. Dizia a Aquis: Onde vagueis hoje? E Davi dizia: No Neguebe de Judá, e no Neguebe de Jeramiel, ou no Neguebe dos queneus. Nem homem nem mulher deixava Davi com vida para que viessem a Gate, dizendo: Não seja que deem aviso de nós e digam: Isto fez Davi. E este foi seu costume durante todo o tempo que morou na terra dos filisteus. Aquis acreditava em Davi e dizia: Ele se fez aborrecível para com seu povo de Israel e será sempre meu servo.